Conto 31. Alice no País das Maravilhas. Alice era uma moça muito linda, meiga, todos gostavam muito dela, na família e na vizinhança. Um dia, estava experimentando o vestido que sua mãe lhe presenteou. Viu um campo magnético perto do espelho, onde estava refletida a sua imagem. Ficou curiosa e penetrou no espelho, indo para uma dimensão diferente em um bosque maravilhoso. Viu um coelho e perguntou onde ela estava. Ele respondeu que estava atrasado e que ali era o País das Maravilhas. Mais adiante, viu um homem tomando uma xícara de chá. Era o chapeleiro maluco. Ele deu todas as informações para Alice sobre o País das Maravilhas e aconselhou tomar muito cuidado com a rainha de copas, pois ela era muito sanguinária e decretava pena de morte para quem se opusesse a ela. Geralmente, ela tinha preferência por degolação, enfim, gostava de que a cabeça das pessoas fossem decapitadas em praça pública para servir de exemplo para os demais. Todos tinham medo dela. Alice ficou muito revoltada com tudo isso, mas ficou pensativa de como ajudar aquelas pessoas por causa do medo da rainha. Um dia, ela teve um plano infalível de usar trajes mais simples e ir de encontro com a rainha. Diante da rainha, Alice falou sobre seus novos amigos, mas que não tinha medo da rainha. Então a rainha achava que Alice era muito arrogante e chamou um guarda para segui-la. Chapeleiro maluco despistou o caminho que Alice estava traçando, convidando o guarda para uma xícara de chá. O guarda negou o convite e continuou seguindo Alice. Então encontrou com o coelho e planejaram atrair a rainha para uma armadilha que prepararam para ela. Dito e feito, conseguiram capturar a rainha com uma rede de pesca para ela responder pelos seus crimes de assassinato por decapitação. Ela tinha dito que sempre foi criada assim, pois as famílias eram muito ditadoras. Nesse dia, Alice iniciou uma possível amizade e para seus novos amigos no País das Maravilhas. Chapeleiro maluco, mais que depressa, amarrou a rainha e libertou várias pessoas que tinham medo da rainha. Chamou a polícia e a rainha foi presa. Chapeleiro maluco nomeou Alice para ser rainha, mas ela se recusou por causa de saudade de seus pais, que poderiam nomear outra pessoa. Enquanto isso, houve apuração de inquérito da polícia sobre as decapitações das cabeças das pessoas que eram contra a rainha. A maioria era da mesma idade da rainha. Acabou confessando que era por ciúme doentio e também da bajulação das pessoas com a rainha. A bajulação realmente é um estágio vergonhoso, pois mesmo a pessoa bajulada desconfia que está com problemas de autoestima baixa. O policial então fez uma proposta para a rainha ficar curada desses crimes, que ela fizesse um tratamento de beleza com esteticista e um tratamento psicológico para ter autoestima mais elevada. Dito e feito, depois de um tempo, a rainha saiu do presídio com uma nova visão da vida, sendo meiga e dócil. Todos do País das Maravilhas ficaram impressionados com a mudança de comportamento da rainha. Mas Alice já estava com saudade de sua família. Foi vasculhando cada cômodo do castelo da rainha, onde havia um espelho para voltar para sua casa. No último cômodo, viu um espelho e conseguiu o teletransporte do campo magnético. Quando voltou para casa, contou o que tinha acontecido para seus pais, que não acreditaram muito nela, mas deixaram ela acreditando que estavam acreditando nela. Chapeleiro maluco tinha seguido e achou o espelho, indo atrás de Alice. Encontraram-se mutuamente e ele disse que desde o início que a viu pela primeira vez, tinha se apaixonado por ela, e ela também.
Ela o escondeu no seu quarto, dentro de seu armário. Mas sua mãe, que não era boba, percebeu que ele estava agindo como se estivesse escondendo alguma coisa. Alice então lhe contou sobre o chapeleiro maluco e o reino das maravilhas. Sua mãe consentiu que os dois namorassem, mas teriam que guardar segredo sobre o romance. Depois de um intenso e tórrido romance, resolveram assumir publicamente e se casaram. Viveram muito felizes. Neste conto, a rainha transmitia medo, mas também bajulação das pessoas. Ambos são sentimentos negativos, pois não tinham sinceridade e era para salvarem as suas próprias vidas diante de tanta crueldade com a pena capital de decapitação. Cortar a cabeça das pessoas por puro capricho de que não concordava com as ideias e opiniões divergentes. Hoje isso está acontecendo presencialmente e também virtualmente nas redes sociais. Precisamos ser mais tolerantes com quem pensa diferente. Podemos não concordar com as coisas erradas, fora da lei, mas temos de acolher essas pessoas para que elas se convertam e que tenham tratamento para terem outras posturas sobre a vida interrelacionamentos. O coelho vivia apressado, mas atrasado. Muitos também são assim, vivem apressadamente, mas não conseguem controlar as atividades com a administração de tempo, chegando sempre atrasados ou com cansaço físico e mental por causa de muitas atividades. Tenho umas dicas para isso não acontecer mais na sua vida. Escreva sua rotina diária desde o momento que acorda pela manhã até quando vai dormir novamente. Coloque uma ordem na sua rotina, colocando as atividades rápidas antes ou depois das mais demoradas. Então, por exemplo, se precisa fazer oração, ginástica, atividades domésticas, trabalho fora de casa, estudo, se organize. Veja qual o seu horário livre para fazer oração, ginástica, atividades domésticas, antes ou depois do trabalho ou do estudo fora de casa. Fazendo isso, sua vida fica menos estressante e não vai chegar atrasado nos seus compromissos. Mas se fizer a lista e ver que tem atividades que não conseguiu conciliar, que essas atividades fiquem para fazer nas férias ou finais de semana, quando não vai trabalhar ou estudar fora de casa. Tem problemas que também podem ser feitos estes planejamentos. Pode ser feita uma planilha com problemas que podem ser resolvidos em curto, médio e longo prazo. As dívidas, por exemplo, dependem de quanto você tem no banco, parcelamento, empréstimo para a quitação dessa dívida ou venda de um bem para quitar essa dívida. Não se desoriente, converse com o gerente do banco. Se for jurídico, procure um advogado. Assim pode negociar a dívida e saldá-la aos poucos, sem ficar nervoso ou sempre no vermelho. Mas também precisa de fazer uma planilha para não ter dívidas. Coloque sua renda de um lado e de outro lado coloque as suas despesas e veja o que pode ser cortado das despesas para aumentar a sua renda. Muitas vezes queremos ter um determinado produto que pode gerar dívida, ou muitas pessoas, na emoção de consumo, fazem cartão de crédito, cheque especial, contraindo dívidas bem grandes, para quitarem num curto espaço de tempo. Cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, empréstimo bancário são verdadeiras armadilhas para a pessoa contrair dívidas faraônicas. Melhor viver com o básico dentro de seu orçamento, mas se puder tirar um pouco da renda para fazer uma aplicação de um investimento bancário com rendimentos mensais interessantes para seu crescimento financeiro. Converse com seu gerente de banco para lhe oferecer o produto financeiro de acordo com seu perfil financeiro. A questão do espelho: não existe a possibilidade de ter campo magnético e da pessoa ser transportada para outra dimensão e outro país. O chapeleiro e Alice formaram um belo casal, que todos achem seu verdadeiro amor para serem felizes.